Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando, né, mais uma aula no nosso canal, História Fácil, um jeito diferente de aprender história. Espero que vocês ao final da aula, quem gostar, dá um like, se inscreva no nosso canal, que é um jeito realmente mais fácil e mais simples para aprender história, ok? Prestigie o nosso canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana de 1959. A revolução também socialista, né, para que esse país passasse do capitalismo para o socialismo. Lembrando a vocês que nós já falamos aí, tem no nosso canal a aula sobre a Revolução Russa, 1917, foi o primeiro país a implantar o regime socialista. Depois nós tivemos, que foi a nossa última aula aí no canal, a Revolução Chinesa, 1949, e por último, né, o último país aí que tentou fazer a sua revolução, que foi Cuba, 1959. Então aqui nós temos o Fidel Castro e ao lado dele o seu grande companheiro que ajudou a fazer a revolução, o argentino Ernesto Che Guevara. Então vamos primeiro, pessoal, entender o contexto histórico dessa revolução. É importante a gente lembrar que Cuba, na verdade, desde o início do século XX, parecia... Aliás, ela era, né, uma colônia norte-americana. Cuba conseguiu a sua independência em relação à Espanha em 1898. Mas essa independência ela foi conseguida através de uma guerra, né, entre os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha sai derrotada e os Estados Unidos passam a exercer uma influência enorme na ilha. Tanto é que ela era conhecida como Miami, a Miami da ilha, né, do Caribe, até pela influência. Além disso tudo, os Estados Unidos tiveram esse absurdo, que foi essa emenda Platt, que foi uma emenda à Constituição feita lá nos Estados Unidos para que os cubanos fossem obrigados a incluir na Constituição cubana essa emenda que dizia o seguinte, que os Estados Unidos teriam o direito de intervir em Cuba em qualquer tipo de instabilidade política, né? Então aí vocês já perceberam que a coisa não começou bem, não começou legal. Gente, para vocês terem uma ideia, na década de 50, a economia cubana praticamente, exclusivamente era da produção de açúcar, e 35% da fabricação era controlada por capitais norte-americanos. Ou seja, 80% das importações de Cuba vinham dos Estados Unidos. Então, gente, a situação cubana não era legal, né? Total interferência, total dependência econômica dos Estados Unidos. Então até aqui tudo bem, né? Então vamos lá. Vamos ver então como é que vai se dar o início da Revolução. É importante lembrar a vocês também que no início do século XX, Cuba passou por vários governos ditatoriais. Então Cuba, de uma certa forma, sempre foi uma ditadura. E aí, em 1952, há um golpe de Estado, né? Obviamente que os Estados Unidos, quem? Os Estados Unidos vão apoiar esse golpe de Estado. O ex-sargento Fulgêncio Batista vai assumir o poder e o governo dele foi marcado por corrupção, violência, narcotráfico e uma disparidade terrível entre a população rural e a população urbana. A população rural vivendo na miséria, com fome, sem qualquer perspectiva. Então, um governo pavoroso. E só lembrando a vocês que, mais uma vez, né, é importante a gente dizer que a Cuba, desde o início da sua independência, sempre viveu com governos ditatoriais. E aí, gente, lá por volta de 1950, já vai ter início uma rebeldia, o início de um processo revolucionário, que aí aparece o líder Fidel Castro, né? E que vai ter um grande apoio da população, porque a população via no Fidel promessas e via no Fidel bem melhor do que o Fulgêncio. Tipo assim, antes Fidel do que esse governo que estava lá. Então é importante a gente colocar que a população, principalmente a população camponesa, deu muito apoio a Fidel, até porque havia um assistencialismo, né? Os guerrilheiros de Fidel ajudavam esse pessoal com suprimentos, com mantimentos, então eles apoiavam, e também porque não haveria interferência dos Estados Unidos. Então o pessoal estava pé da vida com essa interferência.
Então, o início do processo de revolução começou com 1953, com Fidel Castro, e setores democráticos, alguns empresários, algumas pessoas mais abastadas, que eram completamente contra a influência dos Estados Unidos e do governo desse corrupto aqui, Fulgêncio Batista. Aí, pessoal, houve uma primeira tentativa, que eles tentaram fazer uma invasão meio que às doidas, assim, sem muito planejamento. Foi totalmente frustrada, lógico, né? Não teve esse apoio, não teve uma estratégia. Fidel acabou preso e depois ele se exilou no México, tá bom? Então, a primeira iniciativa não foi legal. Aí, o que vai acontecer? Do México, o Fidel organiza um grupo de guerrilheiros com apoio dos revolucionários, como o médico argentino Ernesto Che Guevara, que acreditava muito nessa questão da guerrilha, né, da questão do proletariado no poder, né, e outros. Então, no dia 1º de janeiro de 1959, depois de muitas cidades terem sido ocupadas, muitas cidades, Che Guevara e Camilo Cienfuegos entram em Havana. O Fidel só vai entrar no dia 8 de janeiro. Aí o Fidel é recebido assim como o herói de guerra, né? Uma manifestação popular, e o Fulgêncio Batista, que não tinha nada a ver com isso, se picou, né? Covardemente se picou, foi embora. Gente, é importante também a gente ressaltar que vocês devem estar me perguntando e eu já vou responder. Se a ex-União Soviética deu apoio para essa revolução, no início da revolução. Quero deixar claro para vocês que a União Soviética nem sabe, assim, não fez de conta que nem sabia, nem sequer tomou conhecimento da Revolução Socialista, né, cubana. Então, no início, a União Soviética não deu a menor... Ela se mostrou indiferente. Outra coisa importante também, que é legal a gente ressaltar, é que as historiadores, provavelmente é muito forte essa corrente de que o Fidel, no início, ele não era tão socialista. Ele vai se tornando socialista, né? Isso aí é importante a gente dizer. A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo incendiou o mundo na década de 60. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Para os Estados Unidos, a ilha seria um grande problema. E o mais grave seria a crise dos mísseis. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês bem rapidamente. Quando Fidel tomou Cuba e foi fazendo de Cuba um país socialista, né? Ele nacionalizou tudo, fez reforma agrária, distribuiu terras para os camponeses, praticamente nacionalizou, né? Tirou todas as propriedades privadas, e todos os norte-americanos que estavam em Havana tiveram que sair correndo, né? E perderam tudo lá, porque o Fidel confiscou tudo. E aí, gente, naquela época, quem havia acabado de assumir a presidência dos Estados Unidos era o John Kennedy, considerado Obama, né, o Barack Obama da época, um grande salvador também. E o Kennedy, influenciado por esse carisma que ele tinha e tudo mais, ficou furioso com essa questão aí de Cuba ter se tornado um país socialista. E aí ele foi aconselhado pela CIA a infiltrar, né, fazer ali o que a gente chama da invasão da Baía dos Porcos, que foi uma tentativa de derrubar o regime socialista de Fidel. Gente, foi um fiasco, essa tentativa do Kennedy foi um verdadeiro fracasso e os invasores foram derrotados. Aí, gente, o que vai acontecer? Em 1962, os Estados Unidos, fulo da vida com essa, vamos assim dizer, com essa ousada iniciativa de Cuba, fez um embargo econômico. O que é o embargo econômico? Simplesmente cortou Cuba do seu caderninho, né? Não venderia mais nada, e proibiu vários países também de importar qualquer coisa para Cuba. Aí sim, pessoal, aí é que nós vamos ter,
a iniciativa da ex-União Soviética. Aí sim, a ex-União Soviética vai começar agora a apoiar Cuba. Então a ex-União Soviética, na verdade, patrocinou, foi o grande patrocinador de Cuba, tanto na questão econômica como também na questão militar. Então a ex-União Soviética deu um suporte militar para Cuba, fortaleceu Cuba e principalmente ajudou Cuba na questão econômica. Então é por isso que, basicamente no início, né, por um bom tempo, o Fidel, no aspecto da saúde e da educação, era um exemplo, né, porque tinha o patrocínio da ex-União Soviética. Então, Cuba praticamente conseguiu erradicar o analfabetismo, praticamente não havia nem analfabetos mais em Cuba. Então, a questão educacional foi fantástica, assim como a questão da saúde, né, saúde pública para todos e de muito boa qualidade. Só que, aí agora nós vamos falar, né, sobre isso aqui. A partir do momento, e outra coisa que é importante, a ex-União Soviética fez isso porque era importante também na questão da disputa ali da Guerra Fria, né? Um aliado cubano na América, o único aliado cubano no continente americano, né? Tão ali, ainda mais aqui na região do Caribe, na América Central, então foi super importante. Então a ex-União Soviética também não fez isso de graça, não. Né? Fez isso porque era importante na disputa da Guerra Fria, de ter esse aliado na Guerra Fria contra os Estados Unidos. Só que é importante a gente dizer o seguinte, a partir da década de 90, né, quando o regime socialista entra em total decadência e a ex-União Soviética vai se desintegrar a partir de 1991, esse apoio, esse patrocínio não existe mais. Né? Cuba hoje está sozinho, sem pai nem mãe. E o que a gente pode falar de Cuba hoje? Cuba é um país paupérrimo. O Fidel não conseguiu essa questão desse crescimento econômico. Cuba vive do turismo, da questão da exportação do charuto e açúcar. É basicamente a economia cubana. O mais forte, inclusive, é o turismo. Então, não existe indústria em Cuba, não há industrialização em Cuba, não existe indústria de nada, tudo lá tem que ser importado. E hoje a gente pode dizer que é um país muito, mas muito, muito, muito pobre. Economicamente, extremamente pobre. Consegue ter, vamos assim dizer, uma sobrevida porque a Venezuela fornece a questão do petróleo para Cuba. Tá certo? Até porque, né, na questão aí de ideologias. Cuba é um país extremamente fechado, todo mundo sabe disso, né? Fidel Castro ficou no governo durante mais de 49 anos, ele faleceu, colocou o irmão dele, que ajudou também na Revolução, o Raul Castro, e agora, recentemente, houve, entre aspas, porque né, praticamente a eleição lá é para inglês ver. Houve uma eleição e ele colocou mais um indicado dele. Então, Cuba é isso, gente, um regime ditatorial, não há democracia em Cuba. E se vocês me perguntarem, né, a questão dos protestos, a gente pode dizer assim, que Cuba é dividido, né? Muitos aceitam, vocês podem ver aí também nos telejornais, nas notícias, a quantidade de cubano que até hoje tenta entrar nos Estados Unidos. Então sempre tem cubanos aí tentando fugir, tentando pedir asilo político, tentando entrar pela Flórida, para tentar ter uma vida melhor. Então, viver em Cuba hoje não é fácil, a internet é controlada, tudo é controlado pelo Estado, além de uma pobreza terrível. Né? Os cubanos têm uma qualidade de vida péssima. Um salário lá hoje é de 15 a 20 dólares, para vocês terem uma ideia. Então, Cuba hoje é um país muito pobre e principalmente depois que essa questão aí, né, da ex-União Soviética deixou de patrocinar, até porque não existe mais a União Soviética. Então lá tem a escassez de alimentos, não tem indústria e os salários são baixíssimos. Essa é a realidade de Cuba. E para a gente fechar a nossa aula, só lembrando que os Estados Unidos, desde 1960, houve também a crise de mísseis, né, que eu já expliquei. A ex-União Soviética tentou fazer uma base naval lá em Cuba. Foram 13 dias que nós quase entramos na Terceira Guerra Mundial.
Aí houve um acordo diplomático e a ex-União Soviética retirou esses mísseis de Cuba. Mas lembrando que os Estados Unidos mantêm até hoje uma base naval na ilha cubana, em Guantánamo, né, como alguns falam, então, em pleno território cubano. Então isso aí também é outro problema, tá certo? Então aqui nós procuramos fazer de uma forma resumida para vocês o que foi a Revolução Cubana e como está Cuba hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, se inscreva aí no meu canal e até a próxima, gente. Obrigada, tá bom? E até a próxima então. Falou!